noite. Hoje estamos aqui no nosso estúdio e o nosso convidado de hoje é mais do que especial. É o Carlos Laterza. Ele é poeta, artesão, amante de café e mora em São Lourenço, lá na Rota em Minas Gerais. Carlos, muito boa noite. Boa noite, obrigado, gente. A gente que agradece a Obrigado sua a todos presença que aqui. participasse aí do podcast com vocês. Não, uma honra ter você aqui. Já conhecia o seu trabalho e acho que você tem muita informação e muita poesia para passar para a gente aqui. Vamos lá, então. Vou deixar você falar um pouquinho sobre você, sobre sua formação e como que essa arte, a partir do café, passou a fazer parte da sua vida. Conta para a gente aí um pouquinho. Sim, bom, para quem está me conhecendo aí pela primeira vez através do podcast, eu sou o Carlos Laterza, do @Poesia no Filtro, no Instagram, e eu criei em 2016 os livros em filtro de café, né? A poesia já estava presente há mais tempo na minha vida, assim, e o café junto, né? Porque o café acaba que faz parte da vida de todos nós, né? Todos os brasileiros têm um elo muito forte com o café. O café tá para as pessoas como o arroz, o feijão, até o ar, né? Que a gente respira, a água, tá tudo meio que dentro, muito inserido no nosso dia a dia. Até para quem não gosta de café, o café ele tá ali de alguma forma na vida daquela pessoa. E tendo Verdade. crescido aqui no sul de Minas, inevitável eu gostar muito de café e enveredar pelo caminho da poesia com o café do meu lado também seria inevitável, né? Noites escrevendo, com a companhia de um café, não tem nada melhor. Eu ia perguntar isso para você, né, se durante a sua inspiração e a reprodução daquilo que vem à sua mente, se tinha companhia ali de perto do café, com certeza, né? Com certeza, o tempo todo. Eu tomo muito café. As pessoas até brincam comigo que eu tomo café demais. Então, e essa sua vivência, né, morando em São Lourenço, aí na Rota do Café, com certeza você teve muito contato com fazendas, produtores, e tem, assim, alguma proximidade familiar também ou não? Ou foi realmente da sua Não, na parte de família, não. você cresceu Uma nessa coisa interessante é isso, né? Porque eu sempre tomei muito café. E o filtro de café sempre teve presente ali, né? E eu, na adolescência, na infância, eu trabalhava com os meus pais como artesão, então eu já cresci no meio do artesanato, mexendo com arte manual de várias formas. E o café e o filtro de café já estavam ali desde sempre, passando na minha frente, sendo jogado no lixo, e eu passando o café e eu mesmo jogando fora. aham. E na época que eu decidi começar um projeto de fabricação de livros manuais, eu simplesmente percebi ele ali. Era como se ele já estivesse me esperando para isso, né? Fui passar um café e olhei, passei, botei para secar, olhei para o papel e falei, peraí, isso aqui são páginas, né? E fui juntando, fiz um livro, um livro mesmo, uma unidade de livro, como os poemas da época, e comecei a mostrar para os amigos, a falar, olha, isso aqui é a ideia que eu tive, é assim, eu estou montando desse jeito, o que vocês acham? Fazendo as pessoas para ver, né? Até assim, o que é isso aqui? O que você achou disso? E todo mundo me deu muita força para continuar, para falaram que era uma ótima ideia, e a partir dessa força também das pessoas que começaram, além de, obviamente, da força moral, a força real de juntar filtros de café para mim, né? Aham. Que começou tudo isso, que isso se tornou uma realidade. Porque a partir de todas essas pessoas que gostaram e que leram os poemas no filtro de café, naquele primeiro livrinho, e falaram, não, eu vou juntar meus filtros para você, eu iniciei uma roda que se tornou algo muito maior do que eu hoje, que é essa questão de estar recebendo os filtros, escrevendo poemas sempre, trabalhando aqui atrás de mim, vocês estão vendo os filtros secando, eu estou no meu ateliê, aqui onde eu trabalho tudo, a gente lava filtro de café, prensa para virar as páginas, e no trabalho final dele ele se torna esses livros aqui.
chegar um pouco perto aqui para poder ver. Tá dando para Aqui ver, tem dois. tá. Tem o segundo e o terceiro livro aqui na minha mão, de 2017 e 2018. E foi meio isso, assim, sabe? Foi meio nessa pegada que aconteceu, assim. O Quer café, ele meio que estava no cerne de tudo isso. quer dizer, você uniu, assim, o seu talento de artesão com o café que fazia parte do seu dia a dia, com uma ideia de sustentabilidade também, criatividade e sustentabilidade, porque, como você disse aí, você olhou para o filtro e falou assim: opa, peraí, né? Não é descartar É, somente, ele pode se transformar em algo diferente. Então, sim, que está aliado totalmente à sustentabilidade também, né? Então, muito sim, sim. interessante isso daí. E achei legal isso que você falou, né? Que os amigos começaram a trazer, a juntar filtro de papel para poder apoiar aí seu projeto e te incentivar mais e mais, né? Sim, sim, com Bacana. certeza. Foi assim que iniciou e a maioria das pessoas que juntou nesse início junta até hoje e me manda. Pessoas que moram em outro estado mandam pelo correio, né? Esse é o mote da página. A gente na página eu estou sempre divulgando o endereço. É o endereço da minha casa, do meu ateliê, que é onde eu Aham. recebo os filtros. E E foi se assim, tornando algo assim, né? Era uma coisa regional da cidade. Depois eu fui pedindo e pedindo. Agora chega filtro de outro país para mim. Graças a Deus. nossa, é isso que eu ia te perguntar. A diferença entre a qualidade do filtro interfere na criação, na escrita, no desenho que você faz, porque eu vi que você desenha, né? Você desenha É, alguns dos seus poemas, eu vi vários datilografados e quero saber por quê, né? são todos feitos em Datilografado. máquina de escrever. Sim, por que E essa escolha, assim? O que que te levou a trazer à tona, né, a valorização da datilografia, que é algo que porque, assim, eu pergunto porque eu acho lindo, né, eu sou um pouco retrô, eu tenho em casa telefone antigo, máquina de datilografar, eu tenho uma eu coleçãozinha, assim, sou apaixonado por essas coisas, é muito legal. apaixonado. Na verdade, quando eu tinha ali meus 12 para 13 anos, que eu já escrevia, né, meus poeminhas, estava começando a me engajar nisso, e eu fui trabalhar numa contabilidade. E lá eu fui apresentado às máquinas de escrever. Que isso foi, né, bom falar que eu não sou jovenzinho, né? Isso foi em 1998, Você mais se ou menos. entregou agora, viu? Eu sou velho. Então, e falar isso também, né? Que eu trabalhei numa contabilidade cheia de máquina de escrever, então eu sou velho. Nossa! E lá eu tinha meus intervalos e eu adorava mexer na máquina, pegar meu poema, levar um papel de casa e fazer aquele poema na máquina. Eu achava que a máquina me dava o barulho da máquina me dava uma inspiração a mais, uma coisa a mais para escrever. Na minha cabeça era um boost, como se fosse uma energia a mais para eu poder ter ideias. Então, nesses intervalos, eu me apaixonei e ganhei uma máquina, né? Era até essa contabilidade de um tio meu. Eu ganhei uma máquina dele, que foi a máquina que deu origem ao sonho, assim, a ideia. Então, antes de começar a pegar os filtros para fazer o livro, eu já tinha na cabeça que eu queria usar a máquina de escrever. Eu queria que eles fossem feitos à mão e que fossem feitos datilografados. A sua história já é um romance, você sabe disso, né? Porque é verdade, você está falando aí, e a gente veio aqui à minha memória agora aquelas cenas de alguns filmes quando os poetas, os escritores estão se inspirando, né? E à frente a máquina de datilografar, assim, é pura Mas poesia isso mesmo. não é um barulho diferente, gostoso? Não é todo Muito, mundo que gosta, né? Mas é, é um barulho diferente é verdade. Ainda mais se você tiver o silêncio, né? Aquele barulho só para da máquina. acompanhar. É verdade. Que bacana. Você falou aí que você recebe, eu vou até antecipar aqui uma pergunta. Você falou que você recebe filtros de vários lugares e até fora do Brasil. Os seus Sim. poemas, eles já foram para fora do país? Já sim, tem pessoas que gostam que acabam adquirindo, né? Já. Estados Unidos, Inglaterra, França. Tem até uma amiga minha, ilustradora,
ilustrou as capas do projeto durante um ano, que é do Japão, e também, obviamente, está lá meu trabalho. E a ideia é essa, né? Mas assim, muito de forma orgânica, sabe? Acabo que eu vou nesse processo de eu fazer o livro, eu acabo conhecendo muitas pessoas que gostam do meu trabalho, assim. Acaba sendo um pouco diferente do que seria se eu tivesse o livro na Amazon e nas prateleiras. E as pessoas talvez nunca fossem me conhecer, sabe? Talvez nunca fosse conseguir conversar com as pessoas e talvez nunca fosse escrever tantos poemas, porque uma coisa gera a outra. A engrenagem da poesia é a convivência com as pessoas mesmo, é a convivência com o mundo, interpretação do mundo, A sua você observação. saborear, né, a vida. É Então você acaba sair que é isso. do é você sair do automatismo, né, e começar a ter a percepção do belo, né, da delicadeza, do detalhe. Então, isso tanto Sim. relacionado às pessoas quanto às coisas, né. Eu acho Animais, o extremamente mundo, acontecimentos do mundo. Você está exatamente. ligado às coisas e fazer as coisas artesanalmente ajudou nisso, eu acho, em poder estar sempre ligado com as pessoas que gostam do meu trabalho, né? Eu não me desligar do objetivo final da poesia, que é a comunicação, né? Também. Que E é assim, o, especificamente, com quantos anos você começou a escrever as suas poesias, os seus poemas? Você lembra, exatamente, 12, assim, da fase? 12? 12, eu acho, 11 ou 12, por aí, que eu comecei a escrever, assim, coisas que eu considerava já, assim, isso aqui já é um poema, pronto. E Mas assim, antes eu já escrevia besteira. em algum momento você pensou que fosse tomar essa dimensão? Porque uma vez eu estava assistindo uma palestra do Braulio Bessa, né? E ele Sim. falou que ele começou a escrever assim, de uma maneira, sei lá, num guardanapo assim e tal. E ele nunca imaginou que fosse tomar essa proporção. Quando você começou assim, você tinha ideia de que você iria levar isso tão adiante? Eu tinha a vontade de que acontecesse, que é a mesma vontade que eu tenho hoje ainda, né? De que aconteça. Mas acho que é importante eu dizer também que toda vez que alguém, igual eu falei que eu vi aí meu quadro em cima da mesa aí, toda vez que alguém pede um livro, pede uma coleção, pede um quadro, e eu envio, passo aquilo às mãos, envio para a pessoa, todas as vezes eu estou realizando um sonho. Por quê? Porque, teoricamente, eu não estaria aqui, né? Então a arte, ela proporciona isso, sabe? Tipo, quando eu comecei a escrever, você perguntou se eu imaginava que ia chegar. Eu acho que eu nem cheguei tão longe quanto eu posso. Eu sonho alto pra caramba, sabe? Eu atiro muito alto, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que cada pequena coisa, cada vez que uma pessoa fala, nossa, eu li um poema seu hoje e me emocionou, tá realizando um sonho meu. Porque eu tinha lá 13 anos e eu estava sentado no escritório escrevendo meus poemas e pensando nos escritores e pensando em toda a literatura que eu lia e imaginando o meu futuro, né? Imaginando que eu poderia escrever também. Porque o meu mote, um dos motes do projeto, é que a gente pode escrever, que o escritor é quem escreve, não é necessariamente quem publica ou quem está no top 20 mais vendidos. O escritor é quem escreve. Então, se você escreve, você é escritor. Eu queria colocar aqui a história, vou dar uma pausa aqui para contar essa história aqui. Você me permite? Opa! É o seguinte, eu sou uma coffee lover, né? Eu amo café e tenho 2 filhos que sempre falaram assim: "Nossa, minha mãe ama café, tudo da minha mãe é café", brincavam comigo, falavam que o café é a droguinha da minha mãe. E aí, a minha filha, ela é muito criativa, né, ela gosta de coisas diferentes, ela fica na internet, os presentes dela são muito originais, personalizados. E aí, no Dia das Mães, foi na pandemia, ela mandou fazer, 2 pacotes de grãos de café personalizados para mim, né, café da Tati, Hum, com uma frase e tal, e veio junto com isso aqui,
né? Meu Ela falou Deus. assim: "Mãe, esse cara tem um trabalho muito lindo", e quando eu vi, eu achei a sua cara, porque você é formada em letras, gosta de poesia, gosta de ler, ama café, e eu achei isso aqui tudo a ver. Ele está aqui hoje, mas ele fica no meu cantinho do café em casa. Inclusive, coloquei uma luz, assim, uma lâmpada para poder deixá-lo iluminado, né? E eu tenho um carinho muito grande. Já tirei esse Ah, vidro gente, aqui uma vez para lavar. E a poesia que você fez nessa época, né? Eu vou ler ela aqui agora, que diz assim: O meu lugar não tem porta e nem demora para chegar. O meu lar é o agora, onde a gente come e mora, simplesmente por estar. E eu achei fantástico, né? Eu falei, tem tudo a ver com o meu cantinho do café. E aqui que massa. atrás veio um agradecimento seu, dizendo: é uma honra ter meus versos em sua casa. E isso foi em Ah, 2021, né? Tá fazendo ah, agora. Olha, foi dia 7 de abril, hein? Tá quase quase, fazendo quase 2 anos aí. 2 anos, exato. E esse aqui, Cara, que pessoal, massa. é um trabalho lindo. Quem se interessar no final, o Carlos vai e a gente vai postar aí o canal, as informações para quem quiser olhar o trabalho e adquirir também, né? Vale muito a pena. Quem gosta de poesia, nossa, lindo. É, E é esse inspirador. poema, desse quadro que tá aí com você, é do livro 6 do livro Versos Submersos, que é da pandemia ainda. Que Exato. tem muitos poemas ainda ligados. O quinto, o sexto e o sétimo livro pegam poemas feitos durante a pandemia. Então eles têm muitos temas assim, meu lugar, né? Meu lugar não tem porta. É aquela coisa, né, que a gente estava trancado, mas você tinha que saber que você não estava preso. Você estava preso, mas você tinha que saber lá dentro de você que você não estava preso, para você não enlouquecer. Um E pouco assim, disso, assim. não, muito legal. Eu acho que tem tudo a ver com o momento também, né? As pessoas, quando elas vão até você, seja de forma online, mandando mensagem, elas geralmente deixam o tema ser livre ou elas pedem sobre um tema específico? Como que é isso? Você só faz aquilo que vem, né, de inspiração, ou você escreve o tema que alguém te solicita, por exemplo? As duas coisas. Assim, os livros que eu lanço, da coleção de livros, são os poemas que eu postei na página e os poemas inéditos que eu escrevi, mas não postei na página durante aquele ano. Todo ano eu lanço um livro com esse conteúdo. O que acontece também? Quase que quinzenalmente eu faço uma brincadeira, tá na edição número 33 do meu Stories, que eu faço essa brincadeira, que é a pessoa envia uma palavra para eu fazer um poema. Que eu chamo de envia uma palavra aleatória que eu faço um poema ruim. Tá na edição 33. Aí as pessoas enviam tudo, não importa, sabe? Tem gente que brinca, que envia uma palavra maluca só para eu não conseguir fazer, outros Aham. que realmente querem muito um poema com uma certa palavra. Então eu faço tudo que eu posso naquele dia, porque dura só um dia o story, né? O story ele é apagado. Então, durante aquele dia eu faço tudo que eu posso para conseguir fazer aqueles poemas. Então, geralmente são dias que eu tiro para, assim, que eu sei que eu não tenho tantas tarefas, que eu posso me entregar a essa atividade de pegar e ler as palavras, sentir aquela palavra, sentir o que eu acho que me vem a respeito daquilo. E daí saem muitos poemas que depois vão parar nos livros. Então Entendi. tem isso, sabe? É meio que ciclo, assim. E tem também uma outra questão que é dos quadros. Muitas pessoas me pedem quadros com tema, um poema específico, que não faz parte de livro meu, né? E para eu criar um poema, só para aquela pessoa, só para aquele quadro, no caso. Aí já é uma outra parte também do meu trabalho, que eu também faço. Muitas pessoas pedem os quadros com os poemas que tem na página. Escolhe um poema na página e fala: eu adorei esse poema, eu quero que você faça um quadro com ele para mim. Um Aham. café ou com outro elemento que viu lá.
e tal. E tem muita gente que não, que tem um ente querido, tem um amigo, tem um filho, um sobrinho, uma pessoa que vai nascer, e fala, não, eu quero um poema com o tema esse nome, ou o tema mar, porque eu vou dar de presente para uma pessoa específica. Aí tem isso também. Eu também faço isso, mas é uma coisa assim, bem mais, como é que eu vou dizer, afetiva. A Sim. pessoa entra em contato, e eu acabo conversando, tentando entender quem que é que vai ganhar o presente, porque eu sou meio crítico demais comigo, então eu não gostaria de entregar um poema que eu não ache legal. Então meio que eu tento pesquisar para criar um poema legal. E deixa eu te perguntar, muitos poemas com o café envolvido ou não? Tema café? Bastante, bastante, É. bastante. Pessoal, ainda mais nessa brincadeira. Quando eu faço essa brincadeira, nunca fica sem as pessoas pedirem o tema café. Toda vez mais de uma pessoa vai pedir o tema café. E assim nasceram vários poemas meus sobre café, por causa disso, né? Porque Tem o até um café, aqui que eu gostaria de falar ele, para claro, você, se você me claro, permitir, o tempo é seu, um prazer. Pode falar que a gente que quer te ouvir. é o poema que está nesse quadro aqui no fundo. Café não é pó, também não é só um grão. É um trem bom que vicia, pois contém alegria em sua composição. Nossa, essa é minha cara, viu? Juro pra você. É trem bom Adoro. demais. É bom demais, é louco. Nossa, é aquilo que você falou, né? A gente fala aqui com os convidados que têm vindo aqui. O café é muita conexão, né? Você senta numa mesa, você se remete a N coisas, né? É um amigo, bater papo com um amigo, é você tomar um café sozinho, né? Ali com seus pensamentos, é você dar um up, né? Quando você precisa. É o cheiro da fazenda, da família, do café de vó, né? Aquela coisa Com do certeza, encontro. É bom demais. Nossa, tudo de bom. com certeza. Aguça o paladar e todos os outros sentidos. É verdade. E em relação aos seus poemas ainda, você segue alguma regra ou é totalmente livre assim os seus versos? Você pensa, eu vou fazer um soneto, um haikai, eu vou trabalhar com rima, sem rima. Como é que é isso? Essa parte aí é que eu não tenho muita corrente, sabe? Eu não me sinto preso a isso. Desde o princípio, assim, sabe? Eu tenho até dificuldade, mesmo tendo feito letras também, assim como você, eu tenho dificuldade até de lembrar o formato dos poemas, os formatos clássicos. Tenho dificuldade de lembrar porque eu me esforcei para tirar isso de mim. Porque na hora que eu estou escrevendo um poema, muitas vezes eu quero que ele tenha uma forma dele, sabe? Tem poemas que eu sinto que eles têm que ter uma forma dele mesmo, assim, que ele não pode tentar caber numa garrafa, sabe? Legal. Por exemplo, tem um poema que é uma brincadeira com o livro do Aldous Huxley, que é Admirável Mundo Ovo, tudo casca, nada de novo. Poema curtinho, mas assim, não tem, né? Não tem um formato para a pessoa lendo pode falar, isso aí é um haikai porque tem 3 linhas. Eu acho que não, porque o haikai tradicionalmente tem toda uma estrutura que, né, tem toda uma Uhum. estrutura para escrever um haikai. Então eu tento não, eu não consigo. As pessoas têm falado muito ultimamente, ai gente, como é que é o nome? Aldravia. As pessoas têm usado muito esse termo para falar dos poemas curtos, principalmente dos poetas mineiros. Tem chamado de aldravia. Então eu acho que pode ser que caia nessa caixinha aí que tem, que nova que apareceu aí, acho, das Aldravi. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui interessante. Não sei se eu vou te apertar agora, assim, mas Manda se bala. saindo da original, da tradição do livro, né, normal, você caiu aí no filtro de café. E você Café. já parou para pensar assim, se não fosse o filtro, como seria? Se não fosse o filtro, como seria? O quê? Meus A poemas? forma de você trazer a sua poesia Como eu seria iria, como eu iria fazer?
Iria ser a tradicional ou Cara, você acha que como artesão criativo você ia buscar um outro material tão, tão interessante quanto o do coador? acho que o problema seria achar um material tão interessante quanto o coador. É Porque eu queria verdade. muito fazer à mão, né? Então eu procurei outros materiais, eu imaginei outras coisas assim. Papel de pão, mas papel de pão suja. Então vai ser muito difícil você conseguir papel de pão assim, a rodo. Guardanapo Então foi rasga, meio que fácil, né? guardanapo rasga facilmente. O filtro de café, até um químico esses dias me falou que o filtro de café ele tem uma na composição dele ele tem um pouquinho de plástico. Vamos falando assim em termos mais simples, tem um pouquinho Uhum. de plástico. Então ele é, não vai ser decomposto na natureza com facilidade. E eu não sabia disso. Eu achava que eu estava tirando o lixo, sim, mas assim, obviamente que o que a gente faz é muito pouco em relação ao problema que a gente tem, né? Mas aqui ainda tem essa questão do plástico que está naquele papel que eu nem sabia. Então, além de tudo, ele é resistente. Ele é um meio de se tornar papel para trabalhar, para fazer página, para fazer os quadros, muito resistente. Na Então, verdade, eu acho que não teria outro casamento melhor. é verdade. Porque no filtro de papel ali tem vários elementos, né? Por isso que as pessoas aconselham quando a gente vai fazer um café coado, primeiro escaldar, né, o coador Caudar o ali filtro. e o filtro para poder sair ali uma série de elementos ali para depois você coar o café, né? E você já fez alguma coisa com pó de café? Sim, sim. Os primeiros livros, as capas eram pintadas com tinta de café. Eu Uhum. pintava as capas à mão, uma a uma, né? Tipo assim, 5 amigos querem livro. Eu pintava 5 capas diferentes, plastificava elas e fazia o miolo, fazia com as páginas. E esse era o formato do livro original. Aí depois que eu comecei a conhecer mais gente, fazer amizade com os artistas, as pessoas malucas, né? E conhecer muito ilustrador, pintor, músico. Aí que foi nascendo as parcerias. Aí a partir de 2018, todo ano alguém faz as capas. Aí eu parei de mexer com a tinta de café e uma artista, geralmente mulher, amiga minha, uma pessoa que eu convido, para ser a autora das capas de cada ano. Dessa vez é a Laura Biato, que fez as capas, né, da coleção atual, que são essas capas, esse estilo dela, que são essas aquarelas naturais, né? A temática sempre natural de flores, frutos, Uhum. folhas, em Lindo. todas as capas. Muito bacana. Você está indo para o 8º livro, é isso? Tá? Acabei de lançar o 8º livro, se chama Um Outro Lugar, é o mesmo formato, né, da coleção, ela tem o formato dela, mas com os poemas agora da pós-pandemia, né? Eu sinto que esse livro tem uma vibe mais de esperança, de um olhar um pouco mais brando em relação às coisas e principalmente de futuro. Durante a pandemia, você produziu muito, assim, você ficou muito reflexivo e teve, assim, momentos de inspiração mais profundos? Tive, posso dizer que sim, viu? Posso dizer que sim. Foi uma época complicada, bastante complicada, em relação à saúde mental, para a maioria dos artistas, acredito eu, mas consegui escrever bastante. Tem até uma música que acabou de ser lançada pela Ria, Ria Cantora, quem quiser procurar no Instagram, Ria Cantora, R-I-A-H, Ria. Acabou de lançar, que é com uma letra que eu escrevi para a pandemia, né? Que é mais ou menos assim. Está decretado que daqui para frente o recomendado é sair para dentro da gente e voltar diferente. Está determinado que de hoje em diante o mais indicado é sentir o momento presente e provar o instante de hoje em diante. É só isso, mas ficou uma música linda. Eu sugiro que quem puder dar uma olhada no Spotify aí. Daqui para frente, o nome da música. No final dessa edição aqui, a gente vai colocar um trechinho dela para o pessoal ouvir. Pode deixar com a gente. Boa, gostei. E
Eu ia te fazer uma pergunta que, sim, eu já vi no seu trabalho também que você às vezes cita algum músico ou poeta. Como é que é isso? São as minhas paixões, né? Assim, às vezes vem assim uma coisa, uma declaração de amor, a pessoa não vai ficar sabendo. Eu queria que o Bituca recebesse, né? O meu beijo, o meu abraço. Mas eu faço um poema, que é o que eu posso fazer. Tem poema pro Bituca, tem poema pro Caetano, né? No poema do Bituca eu falo do Pessoa, tem poema pro Djavan, tem poema para bastante gente. São as Legal. minhas influências, né? São principalmente na parte de versos, assim, porque meu jeito de Você mandou escrever vem esse muito da poema para música. eles, não? Eu postei, marquei, mandei, a gente faz de tudo. É isso aí, tá Quando a certo. gente ama, quando a gente ama, a gente faz de tudo. É verdade, é verdade. A gente se transforma, né? Eu amo muito o Bituca, né? Se eu tivesse essa chance. Legal. É, olha só, eu queria fazer um bate-volta com você aqui. Para você vai ser fácil, né? Porque Vou poeta tentar. sabe como é que é, né? Minha Então, cabeça não anda tão boa. Vamos lá. não, tá assim, sua cabeça é criativa. É, coisa simples mesmo. Você acorda com poesia e café? Como é que é o seu acordar? Sim, café puro, sempre. Na minha janela aqui tem uma vista bacana aqui para as montanhas do sul de Minas. Nada muito chique, não moro em nenhum bairro chique, mas quase todo mundo aqui é abençoado com vista de montanha e vistas lindas, né? Então, meu dia começa com uma vista muito bonita e com um café muito bom. Privilegiado, viu? Porque a gente fica aqui na selva de pedra, Aí, ó, tirei mas minha onda já. Tirei minha onda. Mas assim, o que vem primeiro assim? Você já teve aqueles insights assim de, com certeza, né? Essa pergunta é muito óbvia, mas deitei, tô cansado hoje, vou dormir e de repente, plim, e assim como acordar também, acordou e veio a ideia, deixa eu pegar um papel, uma caneta aqui, porque eu tenho muito isso, né? Eu vou deitar às vezes e Ai, preciso desligar, mas vem às vezes uma ideia tão legal, você puxa ali no escuro mesmo o papel e a caneta e anota para não esquecer, né? Para o dia seguinte. Você já teve essas situações assim? isso aí é uma dica e tanto, né? Para todo mundo que estiver ouvindo aí ou assistindo esse podcast, pega um caderno, uma caneta e deixa por perto, porque as ideias vêm e vão embora. Se você moscar, acabou, passou, não tem mais jeito. Eu sou assim também. Tem muitos poemas que nasceram de madrugada, do nada, na rua. Aí vai procurar num bar, oh, empresta aqui a caneta, faz favor. Pega um papel ali, já rabisca, e chega em casa, lê e fala, ah, gostei. Ou então não, fala, ah, porcaria é essa que eu escrevi. É assim, né? Tipo assim, não, nem tudo que a gente escreve fica excelente, né? Porque o labor do escrever é muito isso. Você tem a ideia, aí você acha aquilo ali, depois lê de novo, aí você troca uma palavra, e é isso sim. E é isso que É você como se falou, fosse um né? Às raio vezes, que cai assim, aí você tenta filtrar aquilo ali. e tem muito isso, né? Da autocrítica também, né? Às vezes você escreve uma coisa e fala assim, nossa, ficou top Que isso? demais. Aí uma semana depois você olha e fala assim: que bosta isso aqui, não, não tá bom, não. De onde que eu tirei de escrever isso? Que péssimo. É mesmo, é. E quem É se verdade. critica é melhor, né? Porque a gente ri da gente, é importante isso. E assim, para você, eu vou fazer essa pergunta aqui, mas depois eu vou embasar melhor. O que que é a poesia para você? O Carlos e a poesia. Fala para mim dessa dupla. Poesia, para mim, ela tá no inconsciente coletivo. Ela é uma coisa que não existe, de fato, né? Igual o amor, ou a esperança. Ela não existe de fato. Ela não é uma coisa, mas ela está em todas as outras coisas. Então, no espaço do afeto humano, do que é humano, o que nos faz poder dizer que somos todos um só, de alguma forma. A poesia mora em tudo,
que é capaz de fazer a gente se abraçar, na minha opinião. Que é os pássaros, a natureza, sim, mas também, igual a gente estava conversando aqui, o café, copo americano. Um copo americano, quanta poesia não tem num copo americano? Num negócio naquela papeleira da padaria, você tira o papel, aquela papeleira de metal. Você gosta de coisa antiga, você sabe mais ou menos do que eu estou falando. Aquele As coisas que papel, nos unem. é, aquele papel de. Aqui em Brasília a gente não vê isso mais, né? Mas em Minas eu acho que sim. Em Goiás, né? Principalmente nas cidades interioranas. Aquele embalar o pão no papel e amarrar um barbante, eu Sim, acho aquilo, então, né? esse barbante aí, essas coisas todas, elas nos amarram de alguma forma, elas fazem parte da gente, né? Tem coisas que a gente nem viveu e que faz parte da gente, por exemplo, o Milton Nascimento. O Milton Nascimento, eu peguei muita música boa que ele lançou inédita, mesmo eu não sendo da época que ele lançou os originais deles mesmo. Mesmo assim, faz muito parte da minha vida, Coração de Estudante. E como assim? Não posso deixar de falar dele nos meus poemas, porque eu acho que ele é uma dessas coisas e pessoas e seres que nos abraçam, que fazem a gente ser uma coisa só. Eu lembrei aqui, minha mãe, se ela assistir esse podcast, ela vai ser testemunha e vai confirmar. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha vários discos de vinil dele. E um dia minha mãe falou assim: Menina, para que você escuta Milton Nascimento? Isso não é cantor para a sua idade, né? E eu sempre curti muito, sabe? Na Lê do verdade, engano, né? eu gosto muito dessa galera do Milton Nascimento, Beto Guedes, Flávio Venturini. Eu curto demais, sabe? Lô Borges, 14 bis. 14 bis, né? E aí a minha mãe ficava impressionada porque eu ficava ouvindo esse tipo de música e não a música da minha época, da minha idade, né? Própria da minha idade lá, que estava no auge. Mas eu acho que é Vamos muito dizer isso, é a assim. poesia que de repente já existia, né? Dentro da gente. Ou, Ou claro, tava, com certeza. E né? essa tradução que ele faz, né, eles todos, né, vamos dizer, essas pessoas que você citou aí, todas e muitas outras, elas fazem traduções, assim, da vida, do mundo, da realidade pra gente, de uma forma, assim, né, marcante demais. Pessoas que nem gostam de MPB choram ouvindo uma música, às vezes, do 14 bis. Então, é nesse nível de abraço que eu tento achar a poesia, sabe? Tipo, onde estão essas coisas? O que são essas coisas que fazem a gente sentir, sabe? E E você, essas pessoas aí é uma influência tanto pra gente que gosta de escrever e de música. e você acha que hoje a humanidade ela está sensibilizada para a poesia? As pessoas continuam sofrendo, né? As pessoas, principalmente as pessoas pobres, né? A gente vive num mundo muito de brutalização da vida, de as pessoas que têm menos condições para viver não têm a mesma dignidade para viver, são muito brutalizadas e são negadas o direito à poesia, de certa forma, pela necessidade de enfrentar a brutalidade da própria vida, né? A concretude da vida, né? Então as pessoas são muito brutalizadas, mas isso não quer dizer que não existe poesia, né? Porque a poesia ela não é só autoajuda, motivação. Ela abarca, como você me perguntou, né? Eu falei que ela abarca muita coisa, tudo que nos abraça. Então, ela também abraça a tristeza, também abraça nossas dificuldades, as nossas incapacidades. Tanto que as épocas mais marcantes artisticamente falando, se você for procurar saber, vai acabar vendo que são ditaduras, guerras, crises, fome. Eu estava olhando aqui enquanto a gente estava aguardando e vi que aqui esses 3 últimos poemas que você fez aqui, 2 falavam de amor, né? E aí, eu vou ler Da aqui, página? na página. O último que você colocou Ah, sim. aqui diz assim:
Amar descalço sem porquê, por entre roseiras de aço, caçar abraços de crochê. Você faz aqui, é, trabalha com antagonismos, né? Vamos dizer Tem assim, bastante. porque roseiras de aço e abraços de crochê, a gente consegue realmente mergulhar aqui nessa ideia. Pelo menos, né, eu consigo correlacionar e é muito interpretativo mesmo. Uma que eu achei engraçado, queria que você comentasse sobre ela, que diz assim: amor é tempestade, mas há para-raios por toda a cidade. Vamos lá. Agora você vai ter que destrinchar isso aqui para quem está te assistindo. Vamos lá. É um poema curto, bem curto, né? E Aham. é sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de reconhecer o outro, de ver o outro, né? Os para-raios, ou É, até mesmo as dificuldades que se impõem a tudo que é feito. Às vezes as pessoas querem fazer uma ação que vai facilitar a vida dos mais pobres e sempre existe um entrave. Então sempre tem um para-raio em algum lugar da cidade. Mas o amor é tempestade. E a tempestade não acaba, o para-raio acaba. é verdade. Ó. Tempestade sempre vai ter outra, e outra, e outra, e outra. A gente estava falando de silêncio quando a gente falou de datilografar, você falou do barulhinho da máquina de datilografar, e é spoiler isso aqui, tá, gente? Porque eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar aqui lendo todos os poemas. E vocês têm que adquirir o livro aí para Vai entrar poder. lá na página. É verdade, entra lá na É, página também entra para na poder página. curtir, né? É, a poesia é a música dos silêncios e dos silenciados. Requer ao menos dois. Um silêncio sozinho faz barulho demais. Olha isso, hein? É, The Sound of essa Silence. essa aí é mais dura, né? Mais de mastigar. É Essa verdade. aí não é, essa é mais de mastigar. A gente, né? A poesia, a expressão artística em geral. Aí a gente já falou sobre a poesia. Você já sabe o que eu acho que é a poesia. Poesia é uma coisa que não existe, né? Então, quando que surge o poema? O poema geralmente surge da necessidade de falar. Seja eu te amo, seja o oposto, seja, né, de uma coisa que é motivacional, a pessoa vai ler e vai sentir aquela força de é verdade isso, a gente consegue, a gente pode. E também quando a gente tem que dizer que, sabe, desistir, deixar de ser o que for, porque também existe esse outro lado, a gente, né, e a poesia ela é capaz de tudo isso, mas ela só é possível por uma outra pessoa. A poesia não existe sem outra pessoa. O poema não existe sem outra pessoa. A poesia tá aí. Sem a gente ela já existiria. Mas o poema, ele precisa de outra pessoa. Se eu escrevesse e só para mim, ele seria importante, sim, terapêutico, mas ele se torna quando ele sai de mim. Quando você tem essa dúvida, quando você lê um poema e pensa sobre, poxa, esse poema, o que ele quer dizer? Eu posso explicar, mas não necessariamente, porque ele é um passarinho que já tem vida própria, ele está vivendo a vida dele, meio que eu já não sei mais, às vezes ele pode nem querer dizer isso mais, porque ele já saiu de mim, né? Então, já foi pro outro, que é quando ele ganha sentido, quando outra pessoa lê. Quem são os seus escritores favoritos? Você falou do Poesia, seu. De tudo, eu de gosto tudo. muito. O que que te inspira, assim? Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por Guimarães Rosa. E você? O que que você tem de referência, assim, que marcou sua vida? O que eu li que eu gostei de ler, né? Bom, eu gostava muito de ler filosofia, falar a verdade para você. Então eu marquei muito, me marcou muito Nietzsche, a forma de pensar do Nietzsche, a leitura do mundo do Nietzsche, me marcou bastante. Os filósofos pré-socráticos, naturalistas, né, os filósofos que têm aquela coisa da busca às raízes, que são os abstratos,
que você nunca entra no rio, o Heráclito, né? Heráclito talvez seja o maior nome. Uhum. Você nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? Nunca vai ser o mesmo rio, nem você vai ser a mesma pessoa. Então, só para citar um pouco assim as coisas que me influenciaram mais, foram filosóficas assim, na literatura, mais do que romance. Mas na parte da poesia já tem mais gente, bem mais gente. Assim. Já eu vou deixar assim mais claro quem que eu mais amo, que é o Leminski, né? Paulo Leminski, que é assim para quem eu mais escrevo nas minhas cartas mentais para quando eu quero inspiração. A mulher dele, que é viva, Alice Ruiz, escreve muito também. Uhum. Muitos poetas vivos. Vou usar esse espaço aqui, porque tem muito marketing já sendo feito para as pessoas que eu ia falar. Então eu vou usar esse espaço também para fazer um marketing para algumas pessoas que ainda não faleceram. Fica à vontade, aqui a gente tem isso mesmo. O que é bom a gente quer transmitir, quer repassar. Lógico. A Piera Schneider, vou pedir para vocês procurar, quem gosta de poesia, legal. A Ana Luísa França, que é da Palavra Franca, @Palavra Franca, você vai encontrar os escritos dela ali. O Gilberto Sorbini, para quem gosta de palíndromo, sabe o que é palíndromo? Você sabe, obviamente. Palíndromo é uma coisa que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás. Tem muitos que são clássicos conhecidos, né? Subindo ônibus em Marrocos, aqueles que a gente aprende durante a vida. Uhum. Mas o Gilberto Sorbini é um poeta que escreve poemas palíndromos e muito atuais, assim. Ele é muito dia após dia. Ele escreve sobre as coisas que aconteceram. Ele mora em Brasília, então, né? Vamos dizer assim, ele está muito dentro do furacão. Então, é um cara também para seguir. Eu diria assim que me influencia de alguma forma, né? Que eu leio hoje, ele está vivo e ele me influencia. Aí, fora isso, vai para a música, porque o que eu escrevo veio muito da música também, que é o Milton Nascimento, todo mundo de Minas Gerais, essa galera que a gente acabou de falar aí, a Tropicália, a Baiana, o samba paulista, até o pagode carioca, falar para até o rap paulista. O rap paulista me influenciou muito quando eu comecei a escrever. Racionais MCs foi a primeira vez que eu me identifiquei com um poeta vivo. Eu ouvi, né, óbvio, mas lia o encarte do disco e fala, isso aqui é uma poesia, isso aqui é um poema. E é um poema muito bom, um poema muito bem escrito, com rimas muito boas, né, assim, acima até de muita gente que eu via na época que era valorizada. Então eu comecei a ver gente viva na arte que me inspirou também. Isso é muito importante ser dito. É interessante isso, né? Porque um rap inspirar vai um pouco assim contra algumas pessoas que acham que hoje a música ela não tem conteúdo. De fato, a gente tem muito lixo aí, né? A gente tem muita coisa que não tem menor Tem em significado, todo lugar. né? Mas às vezes inusitadamente, a gente encontra conteúdo em alguns ritmos. O rap ele tem isso, né? O rap ele retrata, né, a realidade, o comportamento, né? Pra caramba. Mas eu acho É que quase 100% poema, né? É muito 100%. poema. É verdade. Mas eu acho assim, eu às vezes assim, como eu sou Quem mais gosta de poesia, mas assim, eu sinto falta do conteúdo como dessas pessoas, né, dessas personalidades musicais e escritores. Eu acho que eu não sei se é meio saudosismo, se eu entro naquela minha fase, como eu falo, meio retrô, né? Mas eu vejo tem, assim, tem, tem. eu não sei, as músicas da minha adolescência, assim, elas tinham muita poesia, sabe? Tinham história, tinha enredo. É diferente. Não estou falando É que um as apelo de hoje, afetivo, né? não estou falando que as de hoje não tenham, muitas têm, mas Sim. eu acho que era mais intenso, era uma quantidade maior, sabe? Era pouco lixo Às e vezes eu muita sinto, riqueza. às vezes eu sinto que o que mudou foi mais o mensageiro.
o interessado, porque tem um lugar no meio ali, né, que vai ser quem vai divulgar. Tem o artista, que aí tem de todo tipo, letra incrível, letra mais ou menos, letra que influencia coisas ruins até, tem todo tipo. E tem quem vai divulgar, as grandes empresas capazes de divulgar, vamos dizer assim, sem nem citar se é TV ou o que é, empresas em geral. Eu acho que o que mudou foi esse meio. O que mudou foi a fome de dinheiro desse meio aqui. Que para vender uma coisa rápido, você precisa de uma coisa testada. E ninguém quer se arriscar. Mas eu acho que existe muitos artistas que escrevem coisas maravilhosas, música principalmente, igual, que é o que a gente está falando, e simplesmente não chegam aqui nesse funil, porque a vendagem dele não é certa, não está testado. E a gente sabe muito bem o que as massas olham de cara e querem ver, assim. A gente, como ser humano, você ouve um grito, isso, você corre na janela. Então, mais ou menos que a gente está já estipulado violência, nudez, tem coisas que o nosso cérebro vai se interessar automaticamente. Então, essas coisas são testadas. Eu tô entrando muito longe aqui, mas, tipo, eu acho que é meio isso. Os artistas, não, esses artistas que fazem coisas incríveis, não têm oportunidade de mostrar, por simples medo de não dar lucro. Porque Não, mas as empresas isso querem uma mesmo. coisa que certeira que dá lucro. Então é muita É, cópia. é Cópia de verdade, cópia de cópia de cópia. é verdade. Aqui, ó, eu acho legal porque eu tive uma entrevista com uma dona de uma cafeteria aqui em Brasília, é, e ela defende a causa animal. E a gente está aqui falando de cultura, de poesia, de arte, da realidade da cultura hoje no nosso país, né? Então, assim, quando a gente fala que o café ele cria conexões, é nesse sentido também, né? A gente acaba que a Ou, gente vai aprofundando o papo assim e a gente realmente vai trazendo assim, sabe, uma conversa incrível. E eu acho que está faltando muito isso, oportunidades para a gente conversar, para a gente expandir mais, né? Para a gente criar repertório, sabe, sobre o que acontece no nosso país, no mundo, em várias áreas. Então, assim, eu acho riquíssimo isso, eu acho esse papo assim de uma valiosidade incrível, né? poxa, Carlos, obrigado. Eu eu fico queria te feliz fazer. pra caramba. Pô, não, eu e eu. Pode falar, desculpa aí. É bom demais. É, café rima com o quê, Carlos? A gente já falou, né? O café e o Carlos. E o café rima com o quê? Quando você pensa no Café. café, você pensa na palavra café ou você pensa no momento café? O café, ele tem o calor humano. Eu penso nisso. Porque o calor humano está sempre presente no café. Sempre presente. Nas situações de café. Porque café abrange tanta coisa, né? Grão, xícara, café da manhã, cesta de café, o leite ele anda abraçado no café, então você não vai conseguir parar de pensar no leite também. Então o leite está ali também. O queijo, o queijo ele anda junto com o café. O pão de queijo. A avó, o pão de queijo, a avó, o vô, é tanta gente. O café é um coração de mãe, cabe tudo. E quando a gente pensa em café, você falou aí o grão, né? E a gente estava falando sobre as pessoas também, a poesia, né? Até nas imagens mais duras, nas situações mais duras, a gente pensa na mulher ali na lavoura, né? Aquela coisa do plantar, do adubar, do colher. Então, assim, se faz poesia mesmo, né? Sim, sim, sim. A poesia, ela tá em tudo, é isso que você falou, ela tá em todas as partes da vida humana. Tem um poema, você me fez lembrar um poema meu, que é inspirado nisso, na mulher que, que colhe café. Eu nunca falei que era sobre isso, estou falando agora. Lábios de leite entre os pés de café, dedos de azeite e mãos de cafuné, a molhar e colher toda a seiva de ser o que é.
É um poema simples, mas Uau! Maravilhoso. Esse daí eu vou transcrever. Ou então vou pedir ele aqui, ó. Bom, eu quero deixar agora um espaço aberto para você poder convidar as pessoas a conhecerem o seu canal, a entrarem em contato com você, com o seu trabalho, que é incrível. Quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso podcast. Tenho certeza que isso vai levar até quem nos assiste, quem nos escuta, seja pelo YouTube, pelo Spotify, um momento assim prazeroso, de carinho, de cafuné mesmo, dentro da poesia. E incrível isso, foi realmente assim um momento meio, para quem conhece, eu já citei aqui uma vez no podcast, eu falo muito que é um momento Amélie Poulain, não sei se você já assistiu esse filme, mas, ou muitas né, vezes. eu também. Eu acho fantástico, assim, sabe, é aquele momento mesmo Amélie Poulain. Então vou deixar aberto aí Obrigado. para que você possa, né, interagir e se despedir, todo seu aí o espaço. Obrigado de coração, viu, pelo convite, a toda a equipe, pessoal que cuidou aí também da preparação de tudo. Fiquei Estão super ouvindo feliz aí, de né, ser gente? Estão convidado. ouvindo, né, pessoal? Obrigado. Obrigado mesmo. E fico super feliz. Não é à toa que a palavra café está no nome dos programas de bate-papo por aí, né? De rádio, TV, tudo quanto é lugar, café com tal, café. É muito usado, não é à toa, porque conversar e café tem tudo a ver. E para quem quer conhecer meu trabalho, quer conhecer meus livros em fios de café, o projeto que começou lá em 2015, é só seguir meu Instagram, @poesianofio. Por lá eu posto poemas novos, poemas dos livros que já foram lançados, todas as artes que eu crio também, quadros, quadrinhos, camisetas. Quando existe lançamento de música também é lá que eu posto. Todas as atualizações eu foco ali no meu Instagram, que é a minha página principal. E também, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, seguir também a Riá, cantora, que também tem a música que acabou de ser lançada daqui para frente, tá em todas as plataformas já. E também seguir a Laura Beato, que é @Laura Beato, que é a ilustradora do projeto, ilustradora das capas dos meus livrinhos. É isso aí, gente. E Quando eu gostei você muito do papo também, né? Antes, legal falar, muito bom, sempre muito bom conversar e sempre muito bom conversar sobre assuntos como esses, né? Tão agradáveis, né? Bom demais. Você participa de alguma feira literária? Quando você participa, você divulga lá na sua página do Instagram? Também, estou aberto a convites também, né? De feiras, eventos, de literatura, de café também. Já participei, continuo participando de Semana do Café, Semana Internacional do Café em BH. Sempre que Uhum. eles me convidam, eu estou lá. E fora isso também, nos sábados, onde eu não estou em algum outro evento, eu estou no Trem das Águas, expondo meu trabalho posto lá também aos sábados e domingos, que é o trem daqui da minha cidade, da cidade de São Lourenço, no sul de Minas. Eu vou a São Lourenço e vou te visitar. E a gente Ah, vai venha, captar umas imagens aí e vamos falar muito de e vamos tomar poesia. café. Vamos tomar café e falar de poesia. Fechou, tá combinado. Carlos, muito, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Em breve, nosso episódio vai estar no ar. E para você que assistiu, gostou, curtiu, vai deixar o comentário, vai entrar lá na página do Carlos, bater um papo com ele, mandar um direct, dar uma olhada nas publicações dele, que vale muito a pena, pessoal. Como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Valeu, até o próximo episódio. Está decretado que daqui pra frente o recomendado é sair pra dentro da gente.